Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Aqui estamos, meu Deus, nosso Pai, nosso Criador, uma vez mais, diante da Tua palavra que o Senhor nos deixou para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Que a glória de hoje nos torne, meu Deus, a cada um de nós, e quem está me ouvindo nesse momento, pessoas mais firmes, mais confiantes, mais alegres, mais determinadas, com bom ânimo no coração, em nome do Senhor Jesus. Pessoas melhores para ouvir e praticar aquilo que vamos receber na manhã de hoje. Recebo todos em saúde perfeita, Senhor, na mais perfeita paz, com olhos iluminados para a compreensão de tudo que o Senhor vai nos dar na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Te declaro com a mente de Cristo. E a glória de hoje tem por título, dando continuação ao tema, o apóstolo Paulo e os Filipenses, parte 4. Vou repetir. O apóstolo Paulo e os Filipenses, parte 4. E o nosso ponto de partida nessa parte 4 está no capítulo 3, verso 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lá. E você que me acompanha aí do outro lado, seja muito bem-vindo a essa glória, a esse tema abençoado que estamos realizando em nome de Jesus. E começa assim a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 1. Paulo aqui exorta a igreja, adverte a igreja acerca de muitas coisas importantes que vale muito e muito para os nossos dias atuais, diante do cenário que nós estamos vendo aí, através da internet, através da TV. A gente vê muita coisa aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com a Bíblia, e que nós temos que estar atentos, em nome de Jesus. E você que me ouve também aí do outro lado. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança, veja, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo diz, é segurança. E nós estamos nessa glória, ouvindo sempre as mesmas coisas. As epístolas do apóstolo Paulo. É segurança para você que você esteja sempre ouvindo o evangelho da graça. Sem florear, sem invenções. Tem sido a nossa glória aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, cada vez em uma glória superior, ouvindo sempre as epístolas de Paulo, mas sempre em uma glória superior, porque ninguém sabe de tudo. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo de glória em glória. Ninguém chega à maturidade espiritual do dia para a noite. Isso leva um tempo. Por isso que é muito importante você estar congregando, e você aí do outro lado, sempre acompanhando, para aprender, para ter conhecimento da graça de Deus, que tem poder de vos edificar. Gente, isso está em Atos, que o Evangelho da graça tem poder de edificar uma vida. Ela pode estar na depressão, ela pode estar nos vícios, ela pode estar vivendo em um período de derrota financeira. Enfim, seja qual for a situação,
quando eu ouço o evangelho da graça, esse evangelho tem poder de levantar a minha vida do pó, de me tirar do fundo do poço, de me tirar da depressão, da enfermidade. Como nós temos visto aqui, pessoas que estavam enfermas e hoje saúde restaurada. Pessoas que estavam desempregadas, hoje trabalhando e prosperando e conquistando aquilo que estava como projeto, como sonho na sua cabeça. Então, de glória em glória, a gente cresce no conhecimento e também vai tomando posse das coisas, porque o Evangelho traz à existência isso. É como Jesus falou, se a gente busca o reino com sinceridade, esteja certo, o meu Pai te dará as demais coisas. Vem naturalmente aquilo que você precisa, para todas as áreas da sua vida. Isso é muito importante. Então, Paulo falou, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Durante todo esse tempo que a gente está reunido aqui, eu nunca floreei, eu nunca trouxe um outro assunto além do Evangelho da Graça. Eu poderia, para agradar algumas pessoas e ter a nossa igreja com mais quantidade, ter feito isso, mas eu estaria enganando as pessoas, estaria mentindo. E como que ficaria a minha consciência depois diante de Deus? Sabendo eu da verdade, que não devemos ter aqui campanhas, que não devemos ter aqui correntes, que não devemos ter aqui atrativos. Essas igrejas recebem um pouco mais de quantidade de pessoas porque tem atrativo. Tem atrativo toda segunda, tem atrativo toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado e aos domingos. Sempre tem um atrativo. Se tirar os atrativos que essas igrejas oferecem, o que é que eles têm para pregar? Nada. Eles não têm nada. Mas nós temos. Porque nós pregamos aqui as coisas do alto. Nós temos palavras de Deus para dar para as pessoas. Nós não precisamos de atrativo nenhum. Nós só precisamos do conhecimento. E a gente tem encontrado uma certa resistência. E mais adiante Paulo fala sobre isso. Seguindo, Paulo no verso 2 do capítulo 3 diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Uma vez mais o comecinho do verso, acautelai-vos dos cães. Ou seja, cuidado com os enganadores, cuidado com os falsos ensinos, porque quem não fala a verdade para o povo de Deus, não prega o Evangelho. E Paulo diz isso, Paulo alerta sobre isso. Em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6. A religião aí fora prega um evangelho de maldição, que nem evangelho é, mas sim uma palavra que perturba as pessoas. Nós é que temos o evangelho para os filhos de Deus. Paulo assim diz, ensina na sua carta aos Gálatas. Está aqui, 1,6 e verso 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de quem? De Cristo. Existe um evangelho aí que é evangelho de maldição. Por que maldição? Porque prega a lei. E existe o evangelho para os filhos de quem? De Deus, que é a graça. Aqui, Paulo não está advertindo, exortando que você não deve ter um cachorrinho. Não é nada disso. Aqui não está falando de cachorrinhos, de um animal, que você não pode ter um cão em casa. Não, não é nada disso. Paulo está exortando, advertindo aqui sobre os falsos mestres, pessoas que pregam falsas doutrinas e que vivem na carne, homens que não eram verdadeiramente convertidos. Isso tem muito a ver com os pregadores de nossos dias, que escandalizam até os incrédulos.
Até os incrédulos, pessoas que a gente conhece, estão escandalizadas com os cães que estão aí fora. Quando você vai na internet, tem um monte de cães. E a gente percebe isso pela forma que eles agem, nas coisas que eles fazem, a ganância que eles têm. Vivem o tempo todo inventando campanhas e correntes para arrancar o dinheiro das ovelhas. Toda vez que você vai na internet, você vê um cão desse, com as suas invenções, com as suas mentiras, escravizando o povo, com as suas correntes, com as suas campanhas, com as coisas que eles fazem, que você que é conhecedor do Evangelho, que é um convertido, você fica escandalizado. Imagina os incrédulos. Tem incrédulos que falam até para você, eu não quero saber de igreja nenhuma. Igreja é para gente maluca, para gente doida. Olha só o que esse aqui está fazendo. Ó. Olha aqui na internet, ó. O que esse pastor faz. Olha o que aquele outro também faz. E mais aquele, e mais aquele. Eu ir para a igreja? Vou nada. Igreja é para gente doida. Pelo cenário que está aí fora, eu nem discordo de uma pessoa dessa. Porque é um absurdo pior do que o outro. Quem já viu coisa maluca na internet de muitos pregadores aí? Levante a sua mão. Veja, isso não tem escandalizado? E muito. É por isso, é por causa desses cães, que a nossa evangelização encontra uma certa resistência. As pessoas não querem saber. Você evangeliza, não, para mim, todos os pastores são iguais, é igualzinho aquele da internet lá, igualzinho, que está aqui no meu celular. Você já viu o vídeo dele aqui? Explorando a igreja, trazendo falsas profecias, etc. e tal. Então a gente tem encontrado uma certa resistência. E toda vez que você liga a sua TV ou vai na internet, aparece um cão desse que a Bíblia está falando aqui, que a gente deve estar o quê? Distante. Porque são pessoas cheias de mentiras e cheias de malandragem. Porque eles estão sempre usando a Bíblia para inventar uma campanha em nome de Deus. São coisas que a gente fica assim pensando, meu Deus do céu, se a Bíblia fala de cama, eles inventam a campanha da cama. Se a Bíblia fala de vela, eles fazem a campanha da vela. Se a Bíblia fala de sal, eles fazem campanha do vale de sal. Se a Bíblia fala de água, eles fazem a campanha da água. Se a Bíblia fala de manto, eles fazem a campanha de manto. Então eles ficam pegando esses pedaços todos. A Bíblia fala de terra, vamos ter aqui a campanha da Terra Santa. Então veja, a Bíblia também está falando de porta. Então domingo que vem, a mim pessoal, não falte, teremos aqui 12 portas, porque a palavra de Deus assim fala da porta, que Jesus é a porta. E 12 porque representa os apóstolos. E a gente vai ter 12 vitórias. Invenções e mais invenções. Que escandaliza até os incrédulos. Quando a Bíblia fala de todas essas coisas, tem um sentido espiritual. Não é para depois a gente ficar dando coisa física para as pessoas. E eu já falei, eu já expliquei sobre isso aqui. Quando a Bíblia fala de porta, fala de areia, fala de sal, ou de qualquer outra coisa, ou da rosa de Saron, isso tudo tem um outro sentido. Quando a Bíblia fala da rosa de Saron, está falando de um homem elogiando e admirando e amando uma mulher. Não tem nada a ver com Jesus. Foi Salomão que falou, tu és bela, tu és formosa, morena minha. Tu és a rosa de Saron. E eu pergunto para você, tem alguma coisa a ver com Jesus? Isso? Nada. Mas o que eles fazem? Eles pegam só a parte da Bíblia que fala a rosa de Saron e põem Jesus no meio. Desde quando Jesus tem a ver com a morena? Jesus? Nada. Então veja, é isso que tem escandalizado até os incrédulos. E a Bíblia aqui exorta, acautelai-vos dos cães e também dos maus obreiros, homens que não são verdadeiramente convertidos, e da falsa circuncisão,
que era um grupo de judeus que obrigavam as pessoas a guardarem a lei de Moisés. A igreja, os filipenses, estavam cercados por esse tipo de gente, que tentava obrigar os filipenses a cumprir a lei de Moisés. E Paulo aqui estava o tempo todo cuidando dessa igreja para que isso não acontecesse. Como nós aqui também cuidamos de vocês. Porque tem aí a televisão, tem a internet, e está cheio de cães aí, tentando o tempo todo escravizar o povo de Deus a cumprir uma lei que já foi o quê? Cancelada. É como diz lá em Romanos, o fim da lei é o quê? Cristo. Então nós estamos em uma nova glória, a viver os benefícios da cruz como herdeiros de Deus e abençoados e salvos que somos em Cristo Jesus. Louvado seja! Então, Filipenses 3,2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, homens que verdadeiramente não são convertidos. Acautelai-vos da falsa circuncisão, pessoas que querem judaizar, obrigar você a viver uma lei que já deixou de ser. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos o quê? Na carne. Paulo está dizendo aqui no verso 3, nós sim caminhamos de forma sincera diante de Deus. Já eles, não. Essa falsa circuncisão, não. Porque eles não são corretos, honestos diante de Deus. Nós sim guardamos a vontade de Deus. Nós sim carregamos sinceridade no coração, respeito ao Evangelho. Nós sim temos um coração convertido, que se gloria em Deus e não na força do nosso braço. E é um perigo confiar na carne. Eu sou forte, agora eu tenho muito conhecimento. Olhe para mim, agora eu não caio em fraqueza nenhuma. Vai pensando, vai pensando. Paulo sempre alerta que estejamos congregando, alimentando o Espírito o máximo de vezes, enquanto estivermos morando como espíritos neste corpo de carne, em nome de Jesus. Amém. Verso 4, capítulo 3, aos Filipenses. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo poderia confiar nessa carne? Sim. Ele tinha currículo para isso. Confiar na carne é você confiar na sua força, na sua potencialidade, na sua cultura, na sua própria habilidade e se achar autossuficiente. Não, eu tenho potencialidade, eu tenho muito estudo, eu tenho muito isso, eu tenho muito aquilo. E Paulo tinha currículo para isso, de muito conhecimento adquirido acerca do judaísmo, da lei de Moisés. Ele até diz, para aumentar ainda esse currículo dele, né? Ele afirma, que falava em línguas, em outros idiomas, mais do que todos os outros. Olha, fora todo o conhecimento que eu tenho adquirido do judaísmo, da lei de Moisés, eu falo em outros idiomas mais do que todos os outros aqui, mais do que até os próprios apóstolos. Olha o que ele diz aqui, se tiver, coloca no telão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 18, olha só. 14, 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, mais do que todos vós. Paulo era um homem de muita cultura, de muito conhecimento adquirido. Mas esse currículo, prosseguindo com a leitura aqui em Filipenses, esse currículo ele teve que jogar fora, considerar lixo, para aprender tudo da graça. Ou seja, ele percebeu, como quem disse, eu encontrei algo mais poderoso, algo melhor. Foi o meu caso, o teu caso. Nós tivemos que desaprender tudo que a gente aprendeu lá na lei, para aprender do zero a graça de Deus. E nesse momento, o que é que você fez? Você jogou fora todo aquele conhecimento. Quantos anos eu passei no sistema?
Muito. Muita coisa foi ensinada e eu tive que desaprender tudo aquilo. Tudo aquilo. Eu tive que aprender até a orar, a falar com Deus, porque no sistema não se sabe orar. As pessoas lá anulam a grandeza de Deus, a soberania de Deus, porque se fala mais do diabo do que do próprio Criador. E orações erradas. Senhor, entramos na tua presença. E antes você estava na presença de quem? Se você é morada de Deus, se você é templo de Deus, se lá em Hebreus diz que você já tem acesso ao seu Deus, isso é uma oração errada. Então a gente teve que desaprender tudo isso para aprender o correto. Amém. Nós estamos na presença o tempo todo. Porque você é morada de Deus, você está na presença de Deus o tempo todo, e Ele está o tempo todo dentro de você. Amém. Então a gente teve que desaprender muita coisa para aprender a graça de Deus. E esse é só um exemplo que eu estou dando, né? Entramos na tua presença. Está lá em Hebreus capítulo 10. O véu já foi rasgado e nós já temos acesso para falar com Deus. Nada te impede de estar na presença de Deus mais. Amém? Amém. Rasgou-se o véu, tudo se fez novo para mim. Amém? Tudo se fez novo. Louvado seja. E seguindo aqui, olha o currículo de Paulo, seguindo aqui com a leitura, para confirmar tudo isso que eu falei agora há pouco. Capítulo 3, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele era raça pura, quanto ao farisaísmo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Está aqui o currículo dele. Mas o que é que ele fez com isso? Ele jogou tudo isso para aprender a graça de Deus. Eu encontrei algo melhor, a revelação do Evangelho. Por um outro lado, Deus também, na sua soberania, escolhe pessoas para a sua graça sem muita cultura. Paulo foi um homem escolhido por Deus, cheio de conhecimento adquirido. Havia uma grande potencialidade nele. Um homem que falava muitos idiomas. Mas, por um outro lado, Deus também pode escolher uma pessoa na sua grandeza, com pouca cultura, e Ele pega essa vida e capacita e usa na sua graça. Deus pode pegar um Paulo, como também um Pedro, não é verdade? Um Pedro, o apóstolo Pedro, era um homem que possuía conhecimento prático sobre pesca, e só sabia ler e escrever. Olha o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Porque às vezes tem pessoas que se sentem um nada, nem merecedor de falar com Deus. Não pense assim, porque você é uma pessoa muito importante e você tem o seu valor para Deus. Tem pessoas que têm esse pensamento e é carne. Eu não tenho valor algum, nem para Deus. Tem sim, e eu vou te mostrar com Bíblia. Abra sua Bíblia e mantenha aqui Filipenses marcadinho. Eu também vou fazer isso para voltar rapidinho para cá. Olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Aqui está, nessa leitura que vamos realizar, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26, aqui está o critério que Deus usou para me escolher. Escolheu o pastor Sandro. E também o critério que Ele usou para te escolher, para escolher todos nós, está aqui nessa leitura. Olha só. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quem é que escolhe? Deus. Deus é que escolhe.
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o quê? Os sábios. Porque o sábio se julga o quê? Sábio. Eu sei mais que você, eu sou melhor do que você, eu tenho mais dinheiro que você, eu tenho mais em tudo do que você. Esse é o soberbo. Vai vendo. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? As fortes. Porque o fraco é humilde em reconhecer, eu preciso de Deus. Olha o critério que Deus usou para escolher a mim. Olha o critério que Deus usou para escolher a você que está aí do outro lado. Vai vendo, em nome de Jesus. Verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Quem escolheu? Deus. E as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então Deus escolheu as coisas humildes do mundo, coração quebrantado, aquele que reconhece que é dependente de Deus, eu preciso dele, mesmo com essa conquista, mesmo com esse dinheiro, mesmo com essa casa, mesmo com esse carro, mesmo com a família que eu tenho, eu preciso de Deus. Então Deus escolheu a nós com esse critério. Mas de repente alguém do outro lado pode dizer, pastor, Deus errou quando me escolheu para essa graça, Deus errou em ter me revelado esse entendimento, talvez esse pensamento já tenha passado na sua cabeça. Sabe por quê, pastor, eu penso às vezes dessa maneira? Porque eu tenho falhas. Aí outro também pode dizer, Deus errou em ter me escolhido porque eu não sei ler, eu não sei escrever. Às vezes eu olho para esse mundo e me vejo uma pessoa sem valor, pequena. Sabe, pastor? Eu me vejo um nada. Eu sou uma pessoa que tem pouco estudo, pouca cultura. Mas mesmo assim Ele te quis. E Ele te revelou o quê? O Evangelho. E mesmo assim Ele me quis. Porque qual é a faculdade que eu tenho? Nenhuma. Qual é o diploma que eu tenho pendurado lá na parede da minha casa? Nenhum. Eu tenho o básico na minha vida. E olha eu aqui pregando o Evangelho da graça de Deus. Amém. Eu faço parte desse grupo aqui, das pessoas, olha só, fracas e humildes. Amém? E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele. Amém? Nós somos de quem? De Deus. E ainda tem pastor que fala, fulano é do diabo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, se glorie no Senhor, naquele que habita dentro de você. Amém? E graças a Deus por essa mensagem que preenche o nosso coração, o nosso espírito, com uma palavra viva, porque o Evangelho é uma palavra viva. Amém, meus irmãos? E voltemos a Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 5. Filipenses 3,5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo perseguidor, o quê? Da igreja. Paulo era um fariseu radical, porque antes da sua conversão para a graça, ele seguia todas as orientações da lei de Moisés, do Antigo Testamento, e achava que dessa maneira estava agradando a Deus. E ele perseguia e mandava matar os cristãos por causa dessa lei. E nós aprendemos isso no estudo que tivemos aos Gálatas. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas
o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? De Cristo. Sim, deveras, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a quem? A Cristo. Joguei tudo fora para viver uma nova vida, uma nova página, a graça de Deus. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Diga, eu recebo essa palavra. Então Paulo aqui no verso 10 e verso 11, ele conclui o seguinte: morre a carne, porém eu obtenho salvação no Espírito, porque o corpo de Cristo foi dado ao nosso favor na cruz. Amém? Tem uma palavra lá em Hebreus, que é muito importante a gente meditar, capítulo 10, verso 14. Olha só. Aqui no telão, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou é salvou. Quantos estão sendo o quê? Santificados, ou seja, na mente, no entendimento. Então, todos os filhos estão o quê? Salvos. Deus em Cristo não perdeu nenhuma ovelha. E o Senhor Jesus fala isso em João, livro histórico, capítulo 10, verso 11. Olha só. 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora vamos dar um pulo para o verso 27, do mesmo capítulo 10 de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, já está dado. Amém. Morreu e ressuscitou, a vida eterna já foi dada. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode o quê? Arrebatar. Então, Deus em Cristo Jesus não perdeu nenhuma das suas ovelhas. Você que está aí do outro lado, a sua vida pode estar atrapalhada, mas no sentido da salvação, você não está perdido. A vida pode estar atrapalhada porque você anda resistindo à voz de Deus. E por conta disso você se encontra triste, deprimido, angustiado, tudo na sua vida está dando errado. É só você parar de resistir à voz de Deus, meu irmão. É só você se voltar para Ele, começar a congregar, começar a viver como verdadeiro adorador, que você vai sair dessa angústia, dessa depressão, dessa tristeza, ou qualquer outro sintoma de sofrimento na sua vida. Pare de resistir à voz de Deus. Você que há muito tempo nos escuta através dessa transmissão. Pastor, eu estou há 3 anos te acompanhando. Está na hora de você congregar, abençoado. Pare de resistir à voz de Deus. Vamos congregar, vamos alimentar o Espírito em o nome do Senhor Jesus, para que a sua vida saia desse sofrimento. Então nós temos aqui, voltemos à leitura de Filipenses, a certeza que estamos salvos. Amém? Então Paulo tinha, como ele conclui aqui no verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12, a sua conversa vai mudando de assunto. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo não se colocava, e nós também não podemos nos colocar, eu estou perfeito, eu sou uma pessoa perfeita, no sentido da carne, no sentido do entendimento, eu já sei tudo da graça. Nunca devemos nos colocar assim. Nós estamos caminhando para isso. Amém? São etapas, é pouco a pouco, é de glória em glória.
Nesse ponto não estamos perfeitos. Mas na frente Paulo fala, estamos perfeitos, mas no sentido do Espírito. Verso 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão. Ponto importante, tá? Quando você recebe o conhecimento da palavra de Deus, a graça, você tem que se desprender do seu passado e olhar para frente. O seu passado pessoal de coisas que só deram errado, vida sentimental e por aí vai. O seu passado religioso. Você tem que deixar tudo isso para trás para você caminhar abençoado. Se você quer viver o Evangelho da Graça, você não tem que estar procurando saber como é que estão as coisas lá na lei, na antiga igreja. Você tem que seguir com esse conhecimento daqui para frente. Se é isso que você quer para a sua vida, a verdade. Seguindo, verso 14 do capítulo 3. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, agora falando do Espírito, amém? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Tem muitas pessoas que têm dúvida acerca da salvação. Será mesmo? Será que eu não tenho que buscar? Será que eu não tenho que subir no monte? Será que eu não tenho que fazer isso? Afinal, todas as igrejas buscam a salvação e só nós aqui pregando e ensinando para as pessoas que não precisa. Nós já lemos que não precisa. Jesus falou, eu dei a vida eterna. Então, se Ele deu, está dado. Não temos que buscar aquilo que já recebemos. Não podemos negar, rejeitar, dizer, não quero. Deixa que eu busco. Pega de volta aí, Jesus. Não quero mais não. Uma vez dada a salvação, dada está. Eles estão buscando porque não têm conhecimento. É por isso que podemos colocar aquele conhecimento que Jesus ensinou. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Eles estão sofrendo buscando algo porque não tem conhecimento. Agora, quando a gente adquiriu conhecimento, você percebeu que o medo de perder a salvação passou? Você não sente medo. Você não tem medo de macumba, não tem medo de inferno, não tem medo de diabo, não tem medo de demônio. Por quê? Porque o soberano e único nos céus e na terra é Deus. Só Ele. Agora, toda essa segurança, não sou eu que estou passando isso para você, porque eu não tenho sabedoria própria, mas é a palavra de Deus que assim nos ensina. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É importante que na caminhada da fé você não venha a regredir depois de ter alcançado o entendimento do Evangelho da Graça. Eu já vi muitas pessoas retrocedendo, depois de tantos anos de conhecimento do Evangelho. Isso é muito ruim, porque lá em Hebreus ensina que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. Verso 17. Irmãos, sede imitadores meus. Amém? O que é que Paulo fazia? O que é que Paulo vivia? O que é que ele declarava? Como era o seu viver? Qual era a doutrina que a vida dele estava alicerçada? Meditando nas suas epístolas, você descobre, então seja imitador. Amém? Imitador das coisas do Espírito. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz o quê? De Cristo. Isso aqui é muito importante, hein? Porque usa o nome de Deus, põe até uma cruz no altar, ou no meio da igreja, mas não fala do que Deus em Cristo fez através da cruz. Então são inimigos de quem? De Cristo. São inimigos de Deus. Toda pessoa que não prega o Evangelho é inimigo de Deus. Seguindo, verso 19. O destino deles é o quê? A perdição. É claro, andam na carne. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o quê?
o ventre. Vivem explorando as ovelhas com campanhas e mais campanhas, campanhas e mais campanhas. É claro que vai haver sofrimento. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. E não é a mais pura verdade? Na internet você vê isso, na televisão você vê isso. Pastor convidando pessoas para aprender a palavra ou para buscar objeto? Para buscar objeto. Sempre ensinando as pessoas a pensar nas coisas terrenas, nas coisas objetuais, materiais. Graças a Deus, aqui nós só pensamos nas coisas do alto, só nos preocupamos com as coisas espirituais. Louvado seja Deus. Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aonde está a nossa pátria? Nos céus. Você veio da onde? Do céu paraíso. Aí dentro do seu corpo está um espírito. E a pátria desse espírito está no céu paraíso. Qual é a sua pátria segundo a carne? O Brasil. Porque você nasceu aqui. E qual é a pátria do seu espírito? O paraíso. Porque seu espírito nasceu aonde? Lá. E a pátria da sua carne é o Brasil, porque você nasceu aqui. É difícil entender isso? Não. Verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e a todas as coisas. E louvado seja Deus por essa quarta parte. Louve ao Senhor. Domingo a gente prossegue com a parte 5, em nome de Jesus, e vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa glória abençoada. A tua palavra, Senhor, foi semeada. A semente foi lançada, Senhor. E é como o Senhor diz na primeira carta aos Coríntios, que o Senhor dá o crescimento, e eu recebo o crescimento acontecendo, Senhor, em muitos corações que estão me ouvindo agora através da internet. Que essa palavra dê muitos frutos, faça a muitos felizes, que haja uma grande transformação, que haja vida e paz, em nome de Jesus. E eu creio no poder da tua graça, Senhor. Eu creio no poder da tua palavra. E recebo todo o teu povo que está aqui, todos que estão me ouvindo, crendo também. Creia, abençoado. Essa palavra é poderosa. E fale para Deus: Deus, eu creio no teu poder, eu confio em ti, eu estou esperando na tua graça, eu estou esperando na tua soberania, para essa questão, para esse assunto na minha vida, para isso, para aquilo e para mais aquilo. Eu estou esperando no teu poder. Eu tenho esperança no meu coração que vai acontecer, que vai se resolver, que vai dar certo, que eu vou tomar posse, porque eu sou herdeiro, eu sou um escolhido. O Senhor me escolheu por essa graça, mesmo com as minhas debilidades, com as minhas fraquezas. O Senhor me quis aqui, e eu te agradeço, meu Deus, por ter conhecimento do Evangelho, da tua presença. Obrigado pela salvação que o Senhor em Cristo Jesus nos deu, Senhor. Muito obrigado. E nenhuma ovelha, nenhuma se perdeu. Todas estão salvas. E você faz parte desse rebanho, meu irmão. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa glória que conforta, consola e nos dá paz. A certeza que existe um Deus com a gente. E eu recebo a ministração dos teus anjos, Senhor. Fale com as suas palavras. Agradeça com as suas palavras. Chame à existência as coisas que não são com as suas palavras nesse momento. Em nome de Jesus. Fale com Deus.
seja feita a tua vontade, Senhor, em minha vida. Diga para Deus: que seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, diante das minhas petições, diante das minhas necessidades, diante daquilo que eu preciso para mim. Que seja feita a tua vontade na minha vida, em um nome do Cristo ressuscitado. Louve ao seu Deus com alegria, com palma. Diga: obrigado, Deus, por mais essa glória, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia abençoado e até a próxima reunião, em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.